Pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. A nossa aula de hoje vai ser sobre Introdução ao Estudo da Química, é a nossa primeira aula do projeto De Olho no Enem 2020, a aula 1, e espero que todos vocês gostem da nossa aula de hoje, que a gente vai relembrar os conceitos iniciais de Química Geral. Partindo, então, da introdução do estudo da Química, devemos iniciar com o conceito de Química. Então, o que é Química? Química é o ramo da ciência da natureza que estuda a matéria, suas propriedades, constituição, transformações e a energia envolvida nesses processos. Então, o objeto de estudo da química é a matéria, que também está relacionada com a energia. Então, se o objeto de estudo da química é a matéria, devemos então saber o que é matéria. E matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Ou seja, qualquer material que tenha capacidade de ocupar lugar no espaço, ele apresenta volume. Exemplos de matéria: tem-se a água, o leite, a madeira, como está representado na figura abaixo, o ferro, o oxigênio, o aço, a borracha, o vidro, ou seja, a matéria é algo sempre muito extenso. Pode ser qualquer um desses materiais. Então, se matéria é tudo aquilo que tem massa e volume, devemos então saber o significado de massa e também o significado de volume. Iniciando primeiro pela massa. O que é massa? Massa é uma grandeza física que mede quanto de matéria possui um corpo ou objeto. E a matéria, e a massa, ela tem como as unidades principais no Sistema Internacional de Unidades, o quilograma, que é o que está aqui representado, e no sistema CGS, que é centímetro grama segundo, vai ser o grama, e no MTS, a massa em tonelada. Fatores de conversão. Esses são os principais fatores de conversão que são exigidos em muitas questões que envolvem massa. Uma tonelada corresponde a 10 elevado a 3 quilogramas, que corresponde a 10 elevado a 6 gramas. 1 quilograma é igual a 10 elevado a 3 gramas e 1 grama é igual a 10 elevado a 3 miligramas. Como é que a gente vai fazer para poder lembrar isso? Se quisermos transformar qualquer massa que esteja em quilogramas para gramas, então, nesse sentido direto, basta multiplicar por 1000, e se for o inverso, ou seja, de grama para quilograma, basta dividir por 1000 o valor. Se for para transformar grama para miligrama, sentido direto, multiplica por 1000, e se for miligrama para grama, divide por 1000. Então, essas vão ser as principais unidades que vão ser utilizadas, geralmente cobradas nas questões tanto em física quanto em química. Agora, o que é volume? Volume significa dizer ocupar lugar no espaço, ou então a quantidade de espaço que é ocupada por um corpo ou objeto. Veja que as palavras corpo e objeto estão sempre em negritos. Isso porque ainda a gente não viu o conceito dele, mas vai ser os próximos a estudar, ser estudados. Do volume, a unidade no Sistema Internacional de Unidade é o metro cúbico, só que comumente estudamos o volume em litro, decímetro cúbico, mililitro e centímetro cúbico. Tá? Essas são as principais unidades. Fatores de conversão. Esses também são os principais. 1 metro cúbico corresponde a 10 elevado a 3 litros, que corresponde a 10 elevado a 6 mililitros. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, e este último, 1 mililitro igual a 1 centímetro cúbico, deve ser fixado na memória de vocês, porque muitas questões trazem o volume ou questão de densidade, que é uma relação entre grandezas, que o volume está dado em centímetro cúbico, só que já sabemos que equivale a 1 mililitro. Então, para fazer a conversão do metro cúbico para litro, por exemplo, no sentido direto, multiplica por 1000, e se for de litro para metro cúbico, divide por 1000. Se for para transformar de litro para mililitro ou centímetro cúbico, porque são equivalentes, de litro para mililitro ou centímetro cúbico, multiplica por 1000, e se for o inverso, divide por 1000. Então essas são as principais conversões que vamos utilizar.
corpo. O que é um corpo? Um corpo nada mais é do que uma porção limitada de matéria. Como eu falei anteriormente, a matéria é algo extenso, algo muito grande, mensurável. Então, quando se pega uma porção de matéria, aquela porção limitada se chama corpo. Por exemplo, tem-se o pedaço de madeira, tem-se a placa de vidro, tem-se o bloco de aço. Todos esses são porções limitadas de matéria, então são chamados de corpo. Então, se existe o corpo, também existe o objeto. E o que é o objeto? O objeto nada mais é do que um corpo que apresenta um formato específico e ainda apresenta uma utilidade. Por exemplo, tem-se a mesa de madeira, ou então a cadeira de madeira, um aquário de vidro, uma engrenagem de aço. E fazendo um apanhado geral, comparando, vamos ver aqui, matéria, para a gente fixar. Corpo e objeto. Pega o exemplo da madeira. Então, a madeira, ela é a matéria, ela vai ser a matéria. Se a gente limitar a quantidade de madeira que a gente quer para um bloco de madeira, vamos supor. Então, o bloco de madeira já foi uma limitação da quantidade de matéria que a gente deseja. Portanto, esse bloco, que é uma porção limitada, já é chamado de corpo. Se esse bloco de madeira for transformado em cadeira, por exemplo, ela vai ter um formato específico e vai ter uma utilidade. Então, é classificado como objeto. Tá? Então, gravem bem, matéria, corpo e objeto, porque algumas questões botam os conceitos muito próximos, eles mudam a palavra e já determina toda a limitação do contexto. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Picles. Ótimo, então vamos seguindo. Vimos essa parte de matéria, então vamos estudar agora um pouco sobre energia. E o que é energia? Energia vem do grego e significa força em ação. Então, energia é a grandeza que avalia a capacidade de um sistema em realizar trabalho. Olha as palavras novamente em negrito, sistema e trabalho. Serão os próximos conceitos que iremos estudar. As unidades de energia no Sistema Internacional de Unidade, que é o mais utilizado, que é utilizado na comunidade científica, é Newton vezes metros, vezes metro, que equivale a quilograma vezes metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Lembrando, né, que essa unidade é derivada de força. E outro, essa mesma quantidade, essa mesma, digamos que, relação de unidades equivale a 1 joule. Outras unidades de energia são a caloria e a quilocaloria. A quilocaloria geralmente é fornecido para alimentos. Se vocês têm aquela curiosidade, está sempre olhando rótulos de alimentos, se forem observar, a quantidade de energia que é oferecida por um determinado alimento é fornecido em quilocalorias, só que também ele dá essa relação de quilocalorias em joule. Tá? Pode ser fornecido tanto em joule quanto em quilocalorias. E quanto equivale um joule ou uma caloria? Uma caloria tem a relação que é igual a 4,18 joule. Então, sistema e trabalho. Vamos focar agora nesses dois conceitos. No primeiro, sistema. O que é um sistema? Um sistema ela é entendido como parte do universo isolado para o estudo. Vamos supor que você esteja agora na sala da sua casa, da sua residência, ou então no quarto. Se você estiver no quarto e supor que tem algum livro, se de tudo que existe no quarto você selecionou aquele livro para estudo, então o livro ele é considerado como seu sistema de estudo. O sistema ele é classificado como aberto, fechado e isolado. E quando se seleciona o sistema, tudo que está ao redor dele é chamado ambiente. E essa linha imaginária que separa sistema do ambiente, ele é chamado de fronteira. Aqui está com fino porque tem outro idioma, mas é chamado fronteira para nós. Vamos lá então ver exemplo de sistema aberto, sistema fechado, sistema isolado. No sistema aberto, é um tipo de sistema que transfere calor e transfere massa para o ambiente. Um exemplo disso é um copo com água. Se pegarmos, por exemplo, um copo com água gelado, às 6 horas da manhã, essa certa quantidade de água, e fazer a marcação, um risco naquela quantidade de água, no copo. Se formos observar por volta das 5 horas da tarde,
vamos notar que a temperatura da água já está diferente da que tinha colocado anteriormente e que a quantidade de água se reduziu um pouco, ou seja, a quantidade de água vai estar abaixo daquela marcação que foi feita pela manhã cedo. O que a gente pode então notar? Que um copo com água é classificado como sistema aberto, porque transferiu calor. Como é que a gente sabe disso? Houve diferença de temperatura, mudou a temperatura da água, então houve troca de calor com o ambiente. E transferiu também massa, porque o volume de água foi reduzido. Então, este é um exemplo de sistema aberto. Sistema fechado é aquele que transfere calor com o ambiente, ou seja, troca de calor com o ambiente, troca calor, porém não transfere massa. Um exemplo, uma garrafa de água mineral. Numa garrafa de água mineral, pegando ela em condição ambiente, colocar na geladeira, no congelador por 1 hora, 2 horas, e formos retirar, se for no congelador, não deixar congelar. For retirar, a temperatura dela está abaixo do que estava antes, ou seja, houve troca de calor do sistema com o ambiente, por isso que a temperatura se reduziu. No entanto, o volume permanece o mesmo, ou seja, a massa de água que tinha antes e depois desse experimento é a mesma. Portanto, no sistema fechado ocorre transferência de calor, mas não transfere massa. E o sistema isolado? Como a própria figura, a própria imagem já sugere, é um sistema que está isolado do ambiente. E neste caso, não ocorre transferência de calor e muito menos ocorre transferência de massa do sistema com o ambiente. Um exemplo disso, na prática, é a garrafa térmica, é um exemplo que é o mais próximo da gente, mas também há um outro item que é muito comum no nosso dia a dia, que é exatamente um recipiente de isopor. Sabemos que recipiente de isopor é utilizado para conservar tanto alimentos, seja congelado, então um tipo de bebida, refrigerante ou suco, gelado ou quente, depende do que você quer usar. E conserva por um bom tempo. Ah, professor, mas se passar algumas horas, a gente vai pegar o suco, já não está tão gelado como estava antes, então eu coloquei um chá, alguma coisa quente, já não está mais tão quente como estava antes. E você não falou que o sistema isolado não troca calor nem massa? Sim, não troca calor nem massa. Só que não existe um sistema isolado perfeito. Um sistema isolado é algo, digamos que, imaginário, tá? Não existe de verdade um sistema isolado totalmente. Por isso que eu conservo por um bom tempo, tá? Esse é um exemplo. Alguma dúvida até aqui a parte do sistema, pessoal? Não? Não. Ok. Continuando. Trabalho. O que é um trabalho? Eita, vocês dão trabalho, né? A gente costuma muito falar isso. Mas o que é trabalho na química ou então um trabalho na física? Trabalho significa dizer utilizar uma força para deslocar um corpo de massa m por uma determinada distância. Ou seja, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Na prática, como é que a gente pode realizar um trabalho? Supondo que você está na sala e quer levar uma cadeira para a cozinha, mas você está com preguiça de levar, né, de suspender a cadeira e levar até a cozinha. Então, o que você faz? Vai arrastando. Sua mãe, menino, para de arrastar essa cadeira. Mas você vai arrastando. Se você está arrastando aquela cadeira, você está aplicando uma força para deslocar um corpo, que é a cadeira, que tem uma massa m, por uma determinada distância. Qual é a distância? Da sala para a cozinha. Então, você está realizando um trabalho ao empurrar uma cadeira da sala para a cozinha. Pois bem, já que estamos tratando de energia, tem ainda dois tipos de energia, que uma depende da posição e a outra energia depende da velocidade. Quais são essas energias? Você já deve ter estudado que a energia cinética, que é aquela relacionada ao movimento de um corpo ou de objeto, que é calculado como energia cinética é C igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa é do corpo ou do objeto, e a velocidade se refere à velocidade do corpo ou do objeto. Vamos pegar, por exemplo, que tenhamos essa distância, numa reta, numa linha, um ponto A até o ponto B. Vamos colocar um bloco no ponto A, e supondo que esse bloco esteja parado. Este bloco parado, ele tem uma energia cinética que é chamada energia cinética A, porque está no ponto A. Se está parado, a energia cinética, consequentemente, vai ser zero, porque a velocidade é nula.
Aplica-se uma força, ele começa a se deslocar, ou seja, vai pegando velocidade. E a energia cinética vai aumentando, até chegar no ponto B. Tá? Mas no ponto B, imagine que esteja com velocidade ainda. Tá? Eu coloquei parado porque a gente queremos fixar nessa parte do ponto B. Chegou no ponto B, está em velocidade, então vai ter uma energia cinética B. Tá? Por que vai ter energia cinética B? Porque está em movimento, então agora ele tem velocidade. A energia cinética, portanto, está relacionada ao movimento de um corpo ou de um objeto. Qualquer objeto ou corpo em movimento tem energia cinética. O outro tipo de energia é energia potencial. E energia potencial é aquela energia que está armazenada em um corpo ou objeto quando está submetido a algumas condições, como, por exemplo, a gravidade, a elasticidade, a eletricidade ou o magnetismo. Neste caso do exemplo, vamos fornecer energia potencial, ou então entender energia potencial como exemplo que envolva a gravidade. Matematicamente, temos que energia potencial é igual à massa do corpo ou objeto vezes a força gravitacional vezes a altura em que ele se encontra, uma altura h. Exemplo, suponha que tem essa esfera de massa m que esteja a uma determinada altura h, ou seja, uma altura que está do ponto A até o ponto B, onde o ponto B se refere ao chão, supondo o ponto A, em algum momento, alguma altura acima do chão. Do jeito que essa bola se encontra a essa altura, ela vai ter uma energia potencial que vai ser igual a exatamente a massa vezes a força gravitacional vezes a altura. Tá? Tem essa energia potencial. Como está parada, a sua energia cinética vai ser igual a zero. No momento que essa bolinha ela é solta, tocou o chão. Se ela saiu da altura A e foi indo até o ponto B, que é no chão, a energia cinética ela foi ficando maior do que zero até chegar em zero novamente. Por quê? Porque não tem mais velocidade. E o que acontece com a energia potencial do ponto A até o ponto B? A energia potencial ela vai diminuindo, ou seja, vai se tornando cada vez menor do que o que estava anteriormente. Por que vai diminuindo? Porque a altura vai reduzindo. Se a altura vai reduzindo, a energia potencial vai acabando. Alguma dúvida, pessoal, até energia potencial? Não. E tem energia mecânica, só que a energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética, mas não é o nosso foco. Esse foco é na Física 1. Vocês vão ver isso com o professor Paulo Roberto. Pressão. O que é pressão? Pressão não é aquela, pressão. Pressão é a força exercida por unidade de superfície, não é aquela pressão que a Ladiva acabou de me dar quando chegou. É uma pressão que é exercida. A pressão vai ser a relação entre a força e a área que essa força está exercendo. A unidade no sistema internacional é Pascal, e 1 Pascal corresponde a Newton por metro quadrado. Mas existem outras unidades de pressão que, apesar de não ser do Sistema Internacional de Unidade, mas são muito utilizadas, que é o ATM, que significa atmosfera, mmHg, que significa dizer milímetro de mercúrio, e o bar, que é barômetro, tá? Ficou faltando completar, mas o bar é o barômetro. Existem ainda as conversões de unidade. Só que a pressão, essas unidades de pressão, essas conversões, elas são mais eficientes quando estudamos gases. Um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 101.352 Pascal. Então, essas conversões são as mais importantes. E um bar, que poucas questões ainda trabalham com bar, apesar de bar ser mais atualizado, corresponde a 100.000 Pascal. Vamos estudar, então, temperatura. O que é temperatura? Por que temperatura é importante? A temperatura nada mais é do que a medida da agitação térmica das partículas que constituem a matéria. Nesse exemplo, para entendermos temperatura, vou fornecer as fases de agregação da água. Quais são as fases de agregação da água? As mais comumente são fase sólida, fase líquida e fase vapor.
Na fase sólida, observe aqui em cima, na parte microscópica, que as moléculas de água elas estão muito próximas uma da outra, estão praticamente coladinhas uma na outra. Quando a água passa da fase sólida para a fase líquida, note que as moléculas já estão um pouco mais afastadas uma da outra, ou seja, aumentou a agitação térmica, o que equivale a dizer que aumentou a temperatura. Quando a água passa da fase líquida para a fase vapor, note que as moléculas de água estão bem afastadas uma da outra, ou seja, elas estão em agitação térmica muito intensa, o que significa dizer que a temperatura está mais elevada. O que eu quero dizer com isso? Onde é que eu quero chegar nesse raciocínio? Que a temperatura ela é diretamente proporcional à energia cinética, ou seja, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a energia cinética das partículas. Observe da fase sólida, fase líquida e fase vapor, quem tem menor energia cinética é a fase sólida. Por quê? Porque a temperatura é menor. Quem tem maior energia cinética é a fase vapor, porque a temperatura ela é mais elevada na fase vapor. Depois de temperatura, tem ainda as unidades. As unidades mais utilizadas em temperatura é Kelvin e graus Celsius. E existe uma equação para conversão entre um e outro. Se a temperatura estiver em Kelvin, ou melhor, se estiver em graus Celsius e queremos transformar para Kelvin, basta somar a temperatura em graus Celsius, somar 273,15. Ou então, para facilitar o cálculo, ser mais arredondado, somar somente com 273. Agora, se a temperatura estiver em Kelvin e quisermos transformar para graus Celsius, subtrai da temperatura em Kelvin 273,15 ou então 273 para facilitar os cálculos. Além da temperatura, outro conceito muito importante em ciências é o calor. E o que é calor? Não sei se vocês lembram mais. O calor, aquele que se sente muito em Teresina, que se sente muito em Piripiri, nada mais é do que uma energia em trânsito, ou seja, é uma forma de energia que pode ser diretamente transferida de um corpo para outro, desde que haja diferença de temperatura entre esses corpos. Por exemplo, a transferência de calor entre dois blocos. Vamos considerar que tem-se um bloco frio e um bloco quente. O bloco frio está a uma temperatura TA e o bloco quente está a uma temperatura TB. Se formos colocar estes dois blocos em contato, vai ocorrer uma transferência de calor, e a transferência de calor vai ocorrer do corpo quente para o corpo frio. E ao se passar alguns minutos ou algumas horas, dependendo da diferença de temperatura que tiver entre eles, eles vão chegar a um equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura do bloco A vai ser igual à temperatura do bloco B. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Calor? Não, professor. Nenhuma. Pronto. Então agora vamos passar para uma parte bastante interessante, que é chamada de fase de agregação da matéria. Vocês lembram quais são as fases de agregação da matéria? Fase de agregação da matéria também é conhecido comumente como estado físico da matéria. Lembram ou não lembram? Mais ou menos. Vamos relembrar nessa primeira etapa. As fases de agregação da matéria. Oi? Se você quiser dar uma pinceladinha a mais. Eu vou tentar aqui... vamos lá dar uma espiadinha. Atualmente existe... Let's go! Atualmente existem 7 fases de agregação da matéria. Só que dessas 7 fases de agregação, 4 ou no máximo 5 são as mais estudadas porque pode ser que tenha alguma aplicação prática. Das 4 primeiras, é certeza que você já conhece, é certeza que vocês conhecem bastante também no nosso dia a dia e que ainda tem dentro da sua casa, pode ter certeza. A primeira dela é a fase sólida, a segunda é a fase líquida, a terceira é a fase vapor ou fase gasosa. Lembrando, coloquei vapor / gasosa, porque vapor é diferente de gás. Vamos ver isso no nosso estudo mais à frente. E qual é a quarta fase de agregação da matéria? Tcharam! A quarta fase de agregação da matéria é o plasma.
Professor, mas o plasma, mas o que seria esse plasma? Eu não recordo o que é isso. O plasma, pessoal, nada mais é do que um gás ionizado, e ele compõe cerca de 99% de tudo que existe no universo. Exatamente. Praticamente 99% de tudo que existe no nosso universo. Apesar dele ser difícil de conseguir, digamos assim, entre aspas, e se obter, mas ele é bastante comum. Exemplo, tá o Sol. Ah, professor, mas o Sol é um exemplo muito distante. Eu nunca fui ao Sol, eu nunca vi um Sol, assim, desde longe, não consegui ver o plasma. Certo, mas existe a TV de plasma. Existe também a lâmpada fluorescente. Na lâmpada fluorescente, aquela parte de iluminação é o plasma. Além disso, tem-se o fogo, tem-se os raios, tá? Então tudo isso é exemplo de plasma. Quinta fase da agregação é o condensado de Bose-Einstein, ou Bose-Einstein, como queiram chamar. O que é esse condensado de Bose-Einstein? Condensado de Bose-Einstein são um condensado, digamos assim, que é utilizado partículas de bóson com a temperatura próximo do zero Kelvin, ou seja, do zero absoluto, porque acreditava-se que chegando ao zero absoluto as partículas parariam, mas pelo contrário, eles encontraram uma outra forma, né, outra fase de agregação da matéria que tinham propriedades de grande interesse, porém ainda não se conseguiu trazer essas propriedades para aplicação em condições ambientes. A sexta fase da agregação da matéria, o gás fermiônico, que são utilizados as partículas de férmions, e ainda a sétima é o fluido polarations. Tá? Só essas são as 7 fases da agregação, só que o nosso foco vai ser nas 3 primeiras, fase sólida, fase líquida e fase vapor ou fase gasosa. Para isso, vamos seguir. Fase sólida, fase líquida e fase vapor. Para exemplo, vamos utilizar a água, que é uma substância muito comum no nosso cotidiano. Então, tem essas 3 representações, a água na fase sólida, a água na fase líquida e a água na fase vapor. Essas 3 fases de agregação apresentam características distintas uma da outra. A exemplo, vamos começar pela fase sólida. Na fase sólida, ela apresenta forma e volume definidos. Além disso, as partículas elas possuem movimento de vibração somente devido à força de repulsão intermolecular, ou seja, entre essas moléculas, ser menor do que a força de atração. Tá? Então, por isso que as moléculas de água no bloco de gelo estão bem próximas uma da outra, bem coladinhas, porque a força de coesão, a força de atração molecular, ela é maior do que a força de repulsão. Além disso, o sólido ele é incompressível, ou seja, ele não apresenta a propriedade de compressibilidade, que é uma característica da fase vapor ou fase gasosa. Fase líquida. A fase líquida apresenta uma forma variável, porém o volume é definido, ou então o volume ele é constante. Como é que a gente pode comprovar isso? Supor que tenhamos uma garrafa PET de 1 litro, contendo água da torneira, ou água mineral, e vamos transferir essa mesma quantidade de água, 1 litro, para uma garrafa PET de 2 litros. Ao fazer essa transferência de 1 litro para uma garrafa PET de 2 litros, o volume vai ser o mesmo, de água, 1 litro. Porém, a forma vai variar. A forma que a água tinha no recipiente de 1 litro vai ser diferente do que ela vai ter no recipiente de 2 litros, ou então se transferir para um de 5 litros, ou para um de 10 litros, ou 20 litros, não importa. O volume vai permanecer constante, só que a forma vai ser variável. Além disso, outra característica da fase líquida é que as partículas elas vibram e deslizam umas sobre as outras devido à força de repulsão ser igual à força de atração intermolecular. Ou seja, as moléculas ficam como se fossem 2 folhas, uma em cima da outra, deslizando uma sobre a outra, e é exatamente essa característica que deixa a água na fase líquida com essa característica de fluidez, devido a essa força de repulsão ser igual à força de atração intermolecular. Além disso, apresenta compressibilidade quase nula. Falei agora há pouco que a compressibilidade ela é característica da fase vapor, ou então da fase gasosa. O líquido, ele sofre compressibilidade, só que pouquíssima, então podemos dizer que essa compressibilidade é quase nula. Fase vapor e fase gasosa. Na fase vapor e fase gasosa, eles apresentam forma e volume variável. Como é que a gente pode comprovar que o gás ou o vapor tem forma e volume variável? Simples. Vamos supor que tenhamos uma bexiga, então um balão de aniversário, qualquer cor, pode escolher um azul, amarelo, vermelho, roxo, não importa, o importante é que vamos encher esse balão com gás.
Enchemos o balão, demos um nó, tá pronto, tá naquele formato, tem aquele volume de gás. Se pressionarmos, ou seja, aplicarmos uma força ou pressão sobre o balão, o volume vai diminuir, como vocês podem observar, e o formato dele também diminuiu. Ou seja, a forma e o volume de um gás ou vapor é variável. Outra característica é que as partículas elas se encontram muito separadas e com movimento de translação. Isso devido à força de repulsão entre as moléculas ser maior do que a força de atração. É o que acontece. Na fase gasosa, fase vapor, as moléculas estão em alta velocidade e estão distantes uma da outra, porque a força de atração é muito baixa. Então, a força de repulsão se torna bem maior. E outra característica é a alta compressibilidade, que equivale ao primeiro exemplo que eu dei quando falamos de forma e volume variável. Pessoal, agora já relembramos as fases de agregação da matéria e gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida até aqui. Por enquanto não, professor. Não. Ok, seguindo, vamos então ver as mudanças de fase, levando em consideração novamente a água. Então, pense aí o gelo, a água líquida e a água na fase vapor. Quando o gelo derrete, a gente chama derreter o gelo derreteu, mas tem um nome que essa passagem física da fase sólida para a fase líquida, ela recebe o nome de fusão. Ou seja, quando o gelo derrete, ele está fundindo, ele está sofrendo um processo físico chamado fusão. Lembra que eu estou falando processo físico, porque não deixou de ser água, mudou apenas a fase de agregação. A gente vai ver isso, fenômeno físico, fenômeno químico, mais à frente. Agora que a água está líquida, ela vai passar para a fase vapor ou fase gasosa. E nesse caso ocorre uma chamada vaporização. Professor, mas essa parte da fase líquida para a fase vapor, né, chamada não é de ebulição, não? Sim, ebulição, mas também não é chamado de evaporação? Muito bem, Vitória. Mas não é chamado também de calefação? Muito bem, Érica e Camille. Exatamente, vocês estão por dentro. Vamos lá, então. A vaporização, ela pode ser classificada como evaporação, pode ser classificada ainda como ebulição, ebulição, e pode ser ainda chamada de calefação. Qual a diferença entre as três? Na evaporação, ela ocorre em condição ambiente, e ocorre numa faixa de temperatura já mais abrangente, numa faixa de temperatura, melhor dizendo então, que já define tudo, e ocorre na superfície do líquido. Então, a evaporação, ela acontece nos rios, nos lagos, nos oceanos, numa poça de água, quando você acorda que choveu, está uma poça de água, dá 11 horas, 12 horas, já não tem mais aquela poça. O que aconteceu? A água evaporou, tá? Porque com a diferença de temperatura, as moléculas passaram para a fase vapor. A ebulição. A ebulição já é uma passagem turbulenta da fase líquida para a fase vapor, e ocorre com formação de bolhas. Blu, 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 blu. Aquela formação de bolhas significa dizer que a temperatura da água que está ali fervendo, se tiver a nível do mar, na pressão de 1 atm, é de 100 graus Celsius. Ou seja, a água só entra em ebulição quando atingir o ponto de ebulição. E a calefação? A calefação, ela já é um processo instantâneo. Quem nunca brincou de colocar uma panela quente sobre o fogo, eu já fiz demais isso, apanhei muito por causa disso. Acendia o fogo do fogão, colocava a panela no frigideiro, deixava aquecer, ficava com um copinho d'água, molhando minha mão e jogando na frigideira. Para escutar aquele chiado. Aquele chiado é a característica da calefação. O que é calefação? É a passagem instantânea da fase líquida para a fase vapor. Mesma coisa acontece quando está fritando carne numa chapa ou fritando carne na frigideira, aquele chiadinho de água é a calefação. Pois bem, agora o processo inverso. Da fase vapor ou fase gasosa para a fase líquida é chamada de condensação. Faltando um N bem aqui. Achei o nome pequeno. Condensação ou liquefação. Qual é a diferença entre as duas? Que a condensação ela ocorre somente
com a diferença de temperatura. Como assim, professor? A água está fervendo, está subindo vapor. Se pegarmos uma tampa que está em temperatura ambiente, seja ela de vidro, seja de alumínio, seja ela de ferro, não importa, uma tampa. Colocar sobre aquele vapor, vamos observar a formação de gotículas de água na tampa. Ou seja, a água está condensando, passando da fase vapor para a fase líquida. Como a diferença de temperatura só influenciou na passagem da fase vapor para água líquida, então ali é uma condensação. E a liquefação? Na liquefação tem a ver com pressão. Como é que eu vou saber disso, teacher? Simples. Usamos em casa, se o fogão não for elétrico, mas se a gente tiver, na verdade, aquele fogão de indução, usamos um gás, que é chamado gás liquefeito do petróleo, GLP. Gás liquefeito. Então, significa dizer que ali o gás sofreu uma liquefação. E dentro do botijão de gás, o gás está líquido. Ele não está na fase gasosa, está na fase líquida. Tá? Então, a liquefação ocorre com gases e condensação ocorre com vapor. Quando o líquido passa para a fase sólida, essa é mais simples, não tem como a gente errar, solidificação. Há ainda casos em que o sólido pode passar para a fase gasosa, fase vapor, sem passar pela fase líquida. Isso é chamado de sublimação. E o processo inverso é chamado ressublimação. Agora, já vimos todos esses processos físicos que ocorrem de mudança de fase. Vamos fazer então observação para o ganho ou perda de energia. O que é isso? Da fase sólida para a fase líquida, para a fase vapor, são chamados processos endotérmicos, ou seja, processos que precisam ganhar energia. Tá? Então, absorvem energia. Então, são processos endotérmicos. O processo inverso, de vapor para a fase líquida, para a fase sólida, são processos exotérmicos, exo para fora, então precisam liberar ou perder energia. Alguma dúvida, pessoal, nessa parte de mudança de fases? Não. Vamos, então, para a parte final da nossa aula de hoje, quer dizer, quase final, são 2 gráficos ainda. Então, a parte penúltima, antes de terminar a aula. Primeiro são os gráficos de mudança de fase de agregação. E para esse gráfico de mudança de fase, vamos utilizar como exemplo a água. A água está bem difundida. Processo endotérmico primeiro. Observe nesse gráfico. O que a gente já pode observar rapidamente? Que existem 2 patamares. Este e este. Professor, o que é um patamar? O patamar é exatamente essa reta aqui, ó. Isso aqui é um patamar, tá constante. E esse outro aqui, ó, reta que também que indica que algum deles está constante, tá? Então são 2 patamares. Vamos compreender olhando atentamente a explicação, por favor. Considere o primeiro ponto aqui, na qual a água está a temperatura de menos 40 graus Celsius. Portanto, na faixa de menos 40 até 0 graus Celsius, que é esse traço aqui do gráfico, tem somente a fase sólida. Ao atingir a temperatura de 0 graus Celsius, nesse tempo aqui, ocorre a fase que chamamos de fusão. Ou seja, desse ponto vamos chamar de X até esse ponto que vamos chamar de Y, o sólido está passando para a fase líquida, então está ocorrendo a fusão. Nessa faixa de X até Y se encontram 2 fases de agregação, a fase sólida e a fase líquida. No ponto Y, quando todo o gelo se transformou em água líquida, a temperatura começa a subir, ó, aqui no gráfico vai subindo, até chegar em 100 graus Celsius. Então, essa faixa que vai de Y até Z, essa reta subindo, tem somente a fase líquida e é uma curva de aquecimento. Chegou aqui em Z, na temperatura de ebulição da água, porque a pressão está em 1 atm, ocorre o que chamamos de ebulição. Por que ebulição, professor, e não evaporação? Ebulição porque a temperatura está exatamente a do ponto de ebulição da água.
Do ponto Z até o ponto R de Romésio, tá? Nessa faixa, tem-se um equilíbrio, ou então tem-se as duas fases, que é a fase líquida e a fase vapor, que estão ocorrendo essa transição de líquido para vapor. De R em diante, tem somente vapor. Então, veja, fase sólida, até chegar no ponto de fusão. No ponto de fusão, nessa faixa de 0 graus Celsius, faixa não, na verdade, é a temperatura constante. Então, no ponto de fusão da água, ocorre a fusão, tendo, portanto, duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Terminou a fusão no ponto Y, a temperatura começa a subir, até chegar a 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. Chegou nesse ponto Z até o ponto R, a temperatura permanece constante e tem-se as fases líquidas e vapor simultaneamente. Depois que todo o líquido passou para vapor, a temperatura volta novamente a subir e tem somente vapor. Agora, o processo exotérmico. O processo exotérmico vai ser o inverso da curva que acabamos de ver. Vamos considerar que a água se encontra na fase vapor a 120 graus Celsius. Ela vai sendo resfriada, até chegar no ponto de condensação. É o mesmo ponto de ebulição, só que agora, como está sendo resfriamento, vamos chamar de ponto de condensação, que é a 100 graus Celsius, que vai do ponto R, vamos novamente chamar, não, vamos chamar outra letra, né? Ponto A. Vai do ponto A, olha um patamar, vai até aqui ao ponto B. Do ponto A ao ponto B, nessa reta, ocorre a condensação e tem-se o vapor passando para a fase líquida. Chegou no ponto B, todo o vapor passou para a fase líquida, a temperatura volta a ser reduzida, ou seja, vai ocorrendo resfriamento da água líquida, até chegar no ponto de solidificação, que é o mesmo ponto de fusão, 0 graus Celsius. Nesse ponto C até o ponto D, tem-se o líquido passando para a fase sólida, ou seja, está ocorrendo a solidificação. Quando todo o líquido passou para a fase sólida, a temperatura começa a diminuir novamente, vai ter o gelo em temperatura até menos 40 graus Celsius, que foi marcado aqui no gráfico. Então, somente fase sólida abaixo de 0 graus Celsius. Alguma dúvida nesses gráficos de mudança de fase, alguma interpretação, alguma observação que queiram fazer? Na dica de nada. Muito bem. Então, vamos partir para a parte final da nossa aula de hoje. Tá? Não vai ter nenhum exercício, mas a lista de exercício eu vou deixar na nossa sala de aula. Uma lista bem interessante para que a gente possa ir discutindo. Por fim, nessa primeira etapa de introdução ao estudo da química, vamos ver o diagrama de fases. O diagrama de fases talvez não seja tão comum ter estudado ou estudar, mas ele é muito interessante porque ele nos dá algumas explicações bem interessantes também. Tem esse diagrama de fase da água. Cada substância tem o seu diagrama de fases. No primeiro exemplo, vamos ver o diagrama de fases da água. Note que tem-se a pressão no eixo Y, que está em ATM, em função da temperatura que se encontra em graus Celsius. Olhando no gráfico, já de cara, temos 3, ou então 4, vamos chamar de 3 primeiro, 3 regiões distintas. Essa primeira região no extremo esquerdo, parte branca, toda essa parte branca representa a água na fase sólida, por isso que aqui tem a palavra gelo, traduzindo em português. Nessa faixa que eu estou enxergando azul, não sei se vocês estão enxergando verde claro, não sei, mas essa faixa azul, então nome é água. Tudo que está aqui nessa faixa, né, nesse intervalo, está na fase líquida. E aqui abaixo, que vai essa parte alaranjada, daqui de baixo até antes de 374 graus Celsius, se encontra na fase vapor. Tá? Tudo bem. Tem-se ainda 2 pontos muito característicos, que é chamado ponto triplo, aqui embaixo, e aqui em cima o ponto crítico. O que significa cada um desses pontos?
No ponto triplo, significa dizer que coexistem em equilíbrio as três fases de agregação da água. Aqui no ponto triplo tem a água na fase sólida, a água na fase líquida e a água na fase vapor. E o ponto triplo da água só acontece quando a pressão é de 0,006 atm e a temperatura de 0,01 grau Celsius. Então aqui tem esse ponto triplo que coexistem isso. O que é o ponto crítico? Nesse ponto crítico, logo após ele, tem essa região aqui verde mais escura, não sei como é que vocês estão enxergando essa cor, que é chamado de fluido supercrítico. Fluido supercrítico. Vocês valem, professor. O que é esse tal de fluido supercrítico? Eu nunca nem ouvi falar. Ouviu falar, sim. Vamos lá. O que é o fluido supercrítico? O fluido supercrítico é quando a gente não consegue diferenciar o que é líquido e o que é gás, porque esse fluido ele contém característica tanto da fase líquida quanto da fase gasosa. Por exemplo, o fluido supercrítico ele pode sofrer o processo de efusão através dos sólidos, ou seja, consegue atravessar as paredes dos sólidos como se fosse um gás. Só que também ele é capaz de dissolver materiais como ele se fosse um líquido. Por isso que é chamado fluido supercrítico, porque ele tem característica tanto da fase líquida quanto da fase gasosa. Outro ponto interessante. Observe que o ponto crítico ocorre quando a pressão, que a água está submetida a uma pressão de 218 atmosfera e a temperatura 374 graus Celsius. Olha aqui a diferença entre gás e vapor. Por isso que o diagrama de fase é lindo. O diagrama de fase dá muitas informações. Quando a água na fase vapor, digamos assim, a água é considerada vapor quando ela está a temperatura menor do que 374 graus Celsius. Se a água está na temperatura acima de 374 graus Celsius, então ela já está agora na fase gasosa. Agora ela é um gás, porque está acima da temperatura do ponto crítico, tá? Alguma dúvida, pessoal, no diagrama de fase da água? Professor, qual seria um exemplo do ponto triplo e do crítico? Um exemplo, como assim, Vitória? Ou Dariela, não sei quem está falando, uma das duas. É, Vitória. Vitória. É porque, tipo assim, você disse que o triplo, ele é as três coisas. Tipo, como é que isso podia acontecer? Porque, assim, foi observado experimentalmente que quando a água ela é submetida a condições especiais, ou seja, no recipiente que consiga se obter uma pressão de 0,006 atm e a temperatura alcançada seja de 0,01 graus Celsius, eles observaram experimentalmente que a água se encontra na fase sólida, líquida e vapor simultaneamente. Isso foi obtido experimentalmente. Então, foi colocando a água em diversas condições de pressão e temperatura e se chegou nessas duas condições que tem a água nas três fases de agregação simultaneamente, Vitória. É algo experimental. Por isso que é bem definido pressão e a temperatura para esse ponto. Mesma coisa acontece ponto crítico. Veja que a pressão tem que ser 218 atm e a temperatura 374 graus Celsius, porque é tudo feito experimental. Entendi. Mais algum questionamento com relação ao diagrama de fase da água? Não. Vamos então passar para outro diagrama do dióxido de carbono, que é o CO2. Que eu falei que era diferente da substância, então temos que provar que é diferente. Tá aí o diagrama de fase do CO2. No CO2, note que é diferente do da água. Já podemos observar que é diferente. Deixa eu mudar aqui a cor aqui do pincel. Vou botar roxo, vamos ver se o roxo dá certo. Também tem três regiões distintas. Esse azul claro, está enxergando azul clarinho, não sei como é que se chama. Tem o dióxido de carbono na fase sólida, pegando toda essa área. O dióxido de carbono está na fase líquida, nessa outra coloração de azul, nessa faixa aqui toda. E nessa faixa aqui de baixo, minha laranja, o CO2 está na fase gasosa.
tá? Então tem 3 regiões distintas também. Observe que existe também um ponto triplo para o CO2, que é exatamente aqui onde está representado pelo X, na qual a pressão tem que ser de 5,11 atm e a temperatura tem que ser de menos 56,4 graus Celsius. Nesse ponto triplo, nessas condições aqui de pressão e temperatura para o CO2, coexistem ele na fase sólida, na fase líquida e na fase gasosa. Tem-se ainda aqui em cima, ó, no ponto Z, o ponto crítico, tá? Também tem um ponto crítico. E esse ponto crítico, acima dele, vai ter o fluido supercrítico. Nessas condições do fluido supercrítico, é que o dióxido de carbono ele está sendo muito utilizado em pesquisas de extração de substâncias como solvente. Tá? É um processo, digamos que relativamente barato, então relativamente caro, é difícil dizer, é tudo relativo mesmo. E por quê? Principalmente na indústria farmacêutica, que tem um grande apego, então melhor, um grande interesse por substância mais pura possível. Então, uma mistura de substâncias que esteja o mais puro possível. É utilizado o CO2 supercrítico para fazer esse tipo de extração. Agora eu vou só finalizar com algumas mudanças de fase que a gente pode verificar no diagrama de fase, por exemplo, da água. Observe aqui no lado que tem o gelo e aqui tem a água na fase líquida. Essa reta que divide o gelo da água, se tiver um ponto A aqui do gelo, que vai passar para o ponto B, que é aqui na fase líquida, essa linha, essa reta é chamada de linha, então curva de fusão. Por que curva de fusão? Porque está passando do sólido para o líquido. Se for o inverso, se for do ponto B para o ponto A, aqui vai ser chamado de curva de solidificação, porque a fase líquida está passando para a fase sólida. A mesma coisa acontece se quisermos passar a água da fase líquida para a fase vapor, que é um ponto C para um ponto D. Essa curva vai ser chamada curva de vaporização. E se for o processo inverso, de D para C, essa curva vai ser chamada de curva de condensação. Observe ainda que tem como a gente verificar a sublimação. Lembra-se que a sublimação é a passagem da fase sólida, ponto E, para a fase vapor diretamente, ou fase gasosa, ponto F. Então, essa curva, ela permite a gente visualizar a sublimação e também a ressublimação, que é o processo inverso. Pronto, pessoal, então vamos terminar por aqui, finalizar por aqui, e depois de algumas questões nós vamos discutir por que é possível patinar no gelo formado pela água e não é possível patinar no gelo seco. Talvez você já saiba, mas a gente vai frisar isso em uma questão. Finalizando, vamos terminar como sempre, vocês já sabem, temos que terminar a aula com uma frase que traga motivação, uma frase que nos deixe cada vez melhor, tanto espiritualmente quanto condicionalmente mental. Frase: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Veja, essa frase foi escolhida hoje, muito interessante, porque muitas vezes a gente quer fazer algo, só que ficamos com medo de errar, com medo de fazer algo e não funcionar. Só que muitas vezes a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Então, se a gente quer fazer algo, a gente deve tentar. Se vai funcionar, aqui, devemos tentar. Se vai funcionar, não sabemos. Se funcionar, ótimo, mas se não funcionar, valeu muito a pena, porque a gente aprendeu com aquele erro. Se a gente for repetir o mesmo processo, a gente vai ter que fazer uma modificação nele, porque a gente aprendeu que do jeito que fizemos antes não dá certo. E é bem melhor fazer isso do que não fazer nada, ficar esperando, ficar que tudo caia do céu, e as coisas não acontecem dessa maneira. Então, sigam em frente, vamos em frente com nossos estudos, rumo ao Enem 2020, que a gente vai obter muito sucesso. Vamos tentar, tá? Tentar, e não ter medo de errar. Então, muito obrigado, e até a nossa próxima aula, pessoal. Tenham todos uma ótima noite, e obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês para assistir nossa aula. Obrigada, Perfeito. professor. Perfeito, sim, perfeito. Tá, tchau. Obrigado, pessoal. Tenham uma ótima noite. Daqui a pouco eu mando a lista de exercícios para a gente ir exercitando.